Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa análise de hoje. A proposta aqui é pegar toda aquela ciência climática super complexa que a gente vê o tempo todo nos noticiários e transformar tudo isso em um conteúdo claro, fácil de entender e, claro, fascinante. O tema é denso, mas a gente vai construir esse entendimento passo a passo. Então, já preparem as anotações porque a nossa aula vai começar. Bom, vamos lá. O nosso plano de aula para hoje cobre exatamente 5 pontos: a ciência do El Ninho, o mapa climático do Brasil, o custo bilionário do clima, os impactos na nossa saúde e, para fechar, proteção e cuidados essenciais. Começando pelo primeiro tópico, a ciência do El Ninho, decodificando esse fenômeno. Afinal, para entender o tamanho do impacto, a gente precisa dominar como ele funciona na base. Gente, o famoso Super El Ninho não é só uma mudancinha de leve no tempo, tá? Ele é um fenômeno climático extremo. Ele acontece quando as águas da superfície ali do Oceano Pacífico Equatorial esquentam 2 graus Celsius ou mais acima da média histórica. E isso bagunça totalmente os ventos e o clima do planeta inteiro. Pensa nisso como o acionamento de uma gangorra climática gigante. Funciona assim: os ventos alísios que normalmente sopram bem forte perdem a força. Com isso, uma quantidade absurda de água quente empurra um calor maciço direto para a atmosfera, alterando as correntes de vento lá no alto, no mundo todo. Agora, pausa rápida para a gente olhar para essa tendência que é bem assustadora. Os intervalos entre esses eventos extremos estão encolhendo rápido. Lá no fim dos anos 90, o mundo teve uns 15, 18 anos de respiro antes do grande evento de 2015. Mas aí, de repente, esse intervalo caiu para apenas 8 anos até chegar a 2023. E agora? A previsão de janela caiu para impressionantes 3 anos. O ritmo da natureza está acelerando e isso é inegável. E toda essa aceleração traz aquela pergunta que não quer calar: como é que o aquecimento de um único oceano consegue causar cenários meteorológicos totalmente opostos, ao mesmo tempo, dentro de um mesmo país gigante como o nosso? E é exatamente isso que a gente vai desvendar no nosso segundo tópico: o mapa climático do Brasil e como opera essa gangorra climática na prática. Imagina de fato uma gangorra operando de ponta a ponta. De um lado, uma massa de ar incrivelmente seca simplesmente sufoca as regiões norte e nordeste. Ela impede que as nuvens de chuva se formem. O resultado? Rios secando a níveis históricos e um risco altíssimo de incêndios. Mas aí, lá do outro lado dessa mesma gangorra, esse fenômeno cria uma barreira e bloqueia as frentes frias no sul e no sudeste. O sistema estaciona e começa a chover sem parar. Cidades alagam e a gente tem aquela sensação bizarra de um calor abafado, um verdadeiro verão no meio do inverno. A mesma causa raiz gerando problemas completamente diferentes. E quando a gente desce para os detalhes regionais, a variedade de extremos é chocante. No centro-oeste, esses bloqueios atmosféricos causam ondas de calor absurdas e incêndios severos, punindo o Pantanal e o Cerrado. Já no sudeste, as chuvas vêm em formato de tempestades de fim de tarde, rápidas e super destrutivas. E no sul, a chuva é tão contínua que apodrece as raízes das plantas no campo, o que inviabiliza completamente as colheitas. O que nos leva direto ao nosso terceiro ponto, o custo bilionário do clima. Porque quando o campo sofre, a economia inteira sente o golpe. Vamos falar de impacto financeiro. 3 trilhões de dólares. Pensem na dimensão desse número. Essa é a projeção feita por um estudo da Universidade de Dartmouth, nos Estados Unidos. É o rombo econômico global estimado até 2029, causado só por esses eventos extremos do El Niño. A economia global simplesmente pisa no freio e desacelera por meia década. Achou muito? Então segura essa projeção de longo prazo, que é de tirar o sono. 84 trilhões de dólares. Esse seria o valor total das perdas financeiras globais acumuladas até o fim do nosso século se essas anomalias continuarem se intensificando. É um golpe financeiro do qual a humanidade leva gerações inteiras para se recuperar. Ah, mas isso é macroeconomia. Pois é, mas como isso chega na nossa vida? Direto na conta do supermercado e no restaurante. Durante esses períodos de pressão climática, as safras quebram e os custos de alimentação fora de casa podem dar um salto de até 15%. Hortaliças, frutas, legumes, tudo isso é extremamente vulnerável ao calorão e à falta d'água. O clima extremo vai literalmente parar no nosso prato. Quarto tópico da nossa análise, os impactos na nossa saúde. Porque se o clima afeta a nossa comida e o nosso bolso, é fundamental a gente olhar para os riscos biológicos. E aqui o ponto central é que a gente enfrenta 2 ameaças bem diferentes acontecendo ao mesmo tempo. A primeira é puramente física.
O calor intenso causa uma desidratação super rápida, a pressão cai e o coração tem que trabalhar dobrado. A segunda ameaça vem do ambiente, porque esse clima quente e úmido é o parque de diversões perfeito para mosquitos. Então, os surtos de doenças infecciosas, tipo dengue, chikungunya e malária, acabam explodindo. E a parte cardíaca é coisa muito séria, viu? Como o cardiologista Luiz Aparecido Portolotto brilhantemente resumiu, com suor intenso, a gente perde água e eletrólitos vitais. O resultado? O nosso sangue fica literalmente mais grosso, mais viscoso, e isso faz a probabilidade de um coágulo, um infarto ou um AVC disparar. É por isso que durante essas ondas de calor insanas, as pessoas idosas e quem já tem problema de pressão correm um risco imensamente maior. Chegamos então ao nosso quinto e último ponto: proteção e cuidados essenciais, a nossa verdadeira tarefa de casa. Porque entender a ciência traz justamente o poder da gente se antecipar. Claro, ninguém aqui vai conseguir mudar a temperatura do oceano, mas se proteger é um roteiro super simples e possível. Primeiro, hidratação não é mais opcional, é obrigação diária para manter aquele sangue fluindo direitinho. Segundo, reorganizem os horários. Fujam daquele sol forte do meio-dia para poupar o corpo da exaustão. E terceiro, aproveitem e protejam as áreas verdes das cidades. As árvores funcionam como um ar-condicionado natural, uma barreira de resfriamento essencial para o nosso conforto térmico. E para a gente fechar a aula de hoje, eu deixo essa provocação. A ciência já avisou. A gangorra climática está balançando mais forte e, o pior, com muito mais frequência. Se o tempo de recuperação despencou de décadas para apenas alguns anos, será que a gente, como sociedade, está realmente preparado para reestruturar as nossas finanças, a nossa agricultura e os nossos hospitais tão rápido assim? Fica aí a reflexão de como a gente vai se adaptar a essa nova e inevitável realidade. Espero que essa análise tenha clareado as coisas para todo mundo. Valeu por acompanharem e até a próxima!